O Vinícius falou que é automotivo, gerente de projetos há 15 anos. Então, se ele é gerente de projetos há 15 anos, ele já tomou 2 doses de vacina. Automotivo. E o Paulo Marcos? Paulo, fala aí, da onde você vem em termos de trabalho e entendimento de projetos? Tem a Alessandra também, tem Andrei. Vamos, que nós temos 2 minutos que a gente ganhou, mas não podemos gastar muito minuto, não. O Renault atua na área de negócios e está implantando conhecimento de projetos e Agile. Interessante essa ideia. Acho que planejamento líquido vai te dar algumas outras ideias também pela agilidade, né? Alessandra quieta. Vinícius quieto. A Vinícius falou que tomou a vacina. Ah, não, Vinícius é automotivo. Tá falando do Carlos, faltando o Carlos Siqueira. Alessandra, sou da área de TI. Ok. Tem muita gente da área de TI aqui e tem mais gente chegando. Bom, nós vamos... Luiz, fala alguma coisa de você rapidinho no chat. Em 1 minuto a gente começa, se eu conseguir fazer em 1 hora, né? Se eu conseguir fazer em 1 hora. Hoje é o primeiro dia de 4 dias. E sendo um workshop, já aviso a vocês que nós vamos ter trabalho para fazer. Não existe workshop só com shop. Tem que ter work também. Então, para quem não lembrava disso, nós estamos com um evento que teve uns aquecimentos antes. Então, teve do Corner GP uns webinar. Eu acho que dá para ver aí na tela. O webinar que teve vários webinars para dar como diz o Wagner, um esquenta. Então já falamos alguma coisa sobre a história do planejamento líquido. E em 4 etapas nós temos que fazer a apresentação dessa ideia. É uma ideia maneira, ela não é uma ideia, ela vem em consequência de uma aplicação prática. Eu vou tentar dar umas paradas no meio dessa hora para vocês poderem se manifestar. Levanta a mão ou anota no papel as ideias ou as dúvidas, caso existam, né? Para a gente poder dar essas paradas. Começando então, depois do esquenta, nós tivemos a programação do evento. 19 a 22, às 4 horas, depois do Anderson, depois da Joyce, a gente tem 4 dias uma solução. Hoje é o primeiro dia, né? Então, rapidinho, nós temos uma história de técnica de gestão. E o Anderson comentou aqui para quem assistiu, que o PMI, que é um dos institutos, o mais apresentado atualmente, ele começa a apresentar, dá continuidade à apresentação da história do Agile, do híbrido e do dinâmico. E tem razão. Dá uma pensada. Desde 1960, todos têm uma receita de planejamento que funciona e é datada de 1960. Quem desenvolveu isso não foram cientistas, foram pessoas que precisavam tocar obras, projetos, desenvolvimentos e em 1960 criaram. O que nós estamos tentando mostrar hoje, em 2020, 2021, é que o CPM ainda existe e ele precisa ser ajustado, não mudado nem abandonado, mas precisa ser ajustado ao dinamismo do nosso tempo. Em 1960 as coisas não evoluíam, não mudavam, não tinha as mesmas metas que tem hoje, na mesma velocidade, com a mesma dinâmica. Então nós aplicamos essa ideia em 2004, no Rio de Janeiro, na cidade do Samba, que é essa figurinha aqui. Se der tempo, depois eu conto. Depois aplicamos a mesma ideia, num trabalho grande que a gente fez numa TV, 2 vezes, 2007 e depois 2011. E que se não fosse essa ideia de, dizemos assim, o dinamismo da coisa, se não fosse essa ideia, a gente não ia conseguir atender o cliente. Quer dizer, o cliente ou as necessidades do cliente?
ou o que o cliente precisava. Uma coisa é vontade, outra coisa é desejo, outra coisa é necessidade. Na Cidade do Samba, aqui em 2004, se não é essa maneira de funcionar, de planejar, respeitando toda a padronização dada do CPM, em 2004, usando o computador, a gente conseguiu dar alguns resultados muito interessantes para quem vende. Em 2007, 2011, ainda usando o computador, a gente deu bons resultados para quem precisava desesperado. Em 2020, a gente escreve isso, baseado nos resultados e no que não deu certo e no que deu certo. E falamos sobre 2 pontos agora. AI e o CPM. Vou falar por aí pelo seguinte: todo mundo vende agora alguma coisa com AI. E aí parece que AI é inteligência artificial, artificial intelligence. Parece que é. Mas nós deveríamos conversar primeiro sobre AI, porque até máquina de lavar com AI. Tem tudo com AI. E parece que colocar AI vende. A inteligência artificial, depois de algumas pesquisas, que eu imaginava que eram 4 níveis, eu imaginava 4, mas na verdade parece que alguns já definem como 5. Rapidinho, inteligência artificial, 1 é a capacidade de decorar coisas, memorizar grande quantidade de informação para que, filtrada pelo humano, dê um objetivo. E o humano não tem condição de decorar tudo. 2, nível 2, descritivo. Então, se a inteligência, o computador, conseguir pegar todos os dados e através de rotinas simples, com filtros e classificações, ele atende um objetivo que o humano pede. No 3º nível, ele consegue projetar diferenças entre coisas, variações de coisas, tudo matematicamente processado pelo computador. Probabilidades e tendências através de um algoritmo, que é um programinha, um sistema de procedimentos, e que dão outros resultados para atender o humano. Nível 4, além de fazer essas avaliações, essas diferenças, ele consegue buscar pontos através de procedimentos matemáticos, algoritmos e recursividade, buscar pontos ótimos. Otimiza o lucro, depois otimiza os prazos, depois busca o nicho e a tribo mais intensa. E por fim, e aí não temos ainda, é a cognitiva. É quando a máquina, o computador, pega todas as informações, as memórias, pega todas as linhas básicas de análise e até algumas tendências e consegue decidir. Vou aconselhar a fazer isso, vou buscar os amigos do Facebook para saber o que eles pensam. Ou seja, é uma inteligência nível 5 que nós não temos ainda. O que nós estamos falando, então, hoje, planejamento líquido, é planejar com o auxílio do computador. Não que o computador chegue no nível 5 e que dispense o trabalho e os profissionais de planejamento. Acho que está faltando muito ainda. Mas é para que dê aos profissionais de planejamento algo que eles não têm: tempo. Então você, com o computador, vai conseguir fazer coisas que você não faria, nem conseguiria memorizar, nem conseguiria processar no tempo em que ele faz. E deixa, no nível 4, com algoritmos complexos, o humano tomar decisões, o humano demandar novas simulações. Não a máquina tomar a decisão. Então, entendendo basicamente o que é o AI, vamos para o CPM, Critical Path Methods, é o método do caminho crítico, que é óbvio. Se eu tenho que fazer alguma coisa, e sempre que eu tenho que fazer uma mudança, uma melhoria, e os projetos do mal, sempre que eu quero dominar o mundo, eu preciso fazer um projeto que me dê o caminho crítico. Caminho crítico é o que define o tempo do projeto e que, por conta disso, eu não consigo fazer em menos tempo. Como todos que querem fazer uma mudança do bem ou do mal procuram fazer rápido, em 1960,
O Departamento de Defesa americano fez um roteiro de 35 passos, 1950 e alguma coisa. Fez um roteiro de 35 passos. Sigam os passos, empreiteiros, e todos estarão uniformemente de acordo com o que eu quero. Sigam os passos, empreiteiros, e eu poderei controlá-los através de 2 indicadores, de tempo e de valor agregado. Então o Departamento de Defesa americano fez isso, deu muito certo, fez um monte de coisa, falou um monte de coisa, e isso, em anos depois, permitiu que a NASA simplificou, porque a NASA é muito inteligente. Ela pegou 35 e reduziu para 32, um grande avanço na burocracia. E conseguiu mandar o homem à Lua e trazer ele de volta praticamente vivo. Depois a indústria chega, vem IPMA, vem a ACE, vem o PMI em épocas e anos próximos, porém diferentes, e transforma esse conhecimento procedural, essa regra militar, em técnicas e ferramentas para que a gente pudesse escolher, aliás, qual é a melhor técnica, qual é a melhor approach, ou qual é o conteúdo que vai ser utilizado. O mercado começa a fazer ajustes e aditivos nessas técnicas. Então, depois de 1980, 90, ainda mais quando aparece o computador, em 1980 alguma coisa, ou 90 alguma coisa, o mercado começa a fazer ajustes e remendos no procedimento que foi comprado pelo DoD, usado pela NASA, apresentado pelos institutos. E esses remendos, esses ajustes, às vezes trazem alguns problemas. Hoje, precisamos repensar. Por que precisamos repensar? Porque o que está sendo demandado é algo bem mais concreto, é algo bem mais eficaz. Eu preciso que os resultados sejam atendidos e com constantes mudanças. Em 1960, o Departamento de Defesa americano tinha um plano, um portfólio, tinha um programa de trabalho que não tinha mudança, era para acabar e fazer. Eventuais mudanças eram talvez muito pequenas. A NASA também tinha uma proposta, e não tinham as restrições, não haviam as restrições que hoje nós temos. Eu não acredito que a produção do míssil Polaris ou de qualquer outra arma bélica trabalhasse sem considerar útil os fins de semana. Eu também não acredito que o pessoal parasse para dormir. Eu também não acredito que a NASA parasse por falta de ferro, concreto, por falta de lápis. Não haviam restrições nem desejos. Não havia, o que eu quero começar no dia 5, porque as minhas férias... O negócio era a ASAP. Então, quando a gente escuta isso, para fazer uma saborosa gemada, coloque 3 ovos em um copo, não é bem isso que a figura mostra. Então, a gente precisa reavaliar não o método, mas as condições em que o método é aplicado. Nesse caso, nós temos que descobrir como colocar 3 ovos ou mais num copo, sem se preocupar em tentar equilibrar ou arrumar jeitinhos para que esses ovos caibam no copo. Os ovos cabem no copo. Em 1960, a gente tinha basicamente 4 etapas: início, planejamento, execução e conclusão. Então, as 4 etapas estão aí. Iniciar, definir entregas, depois que define as entregas, as coisas, elencar a produção, os atributos, aí vem um ponto forte. Sequenciar as atividades, depois efetuar o cálculo na mão ou no computador, do tempo, dos custos, dos recursos. Aí depois, quando executa, você tem providenciar tudo, executar, corrigir, executar, corrigir, executar, corrigir. Faz todo sentido. Num mundo sem problemas ou com pequenos problemas, é fácil gerenciar isso aí. Mas a indústria trouxe umas nuances. A gente inicia, planeja, executa e termina. Mas o número 1 é definir entrega.
Sim, definimos as entregas em função dos interesses, arrumando as entregas de acordo com os interesses, desejos, com as condições. Aí já tem alguns perturbadores nesse processo. Quer dizer, perturbadores no processo tradicional. Se você for analisar a sua missão de entregar, faz parte do negócio. No 3, sequenciar as atividades para e interesses. Eu estou chamando interesse, mas na verdade tudo isso se reporta a restrições. Aparecem problemas, bloqueios, empecilhos que atrapalham as coisas. Mas pensa, quando você fala em chão, parede e telhado, não tem jeito. Primeiro o chão, depois a parede, depois o telhado. Não tem jeito. Então, sequenciar isso é muito fácil, não tem erro. É impossível um interesse, um desejo, uma ordem, colocar telhado, chão, parede. Por mais que haja esse tipo de inferência, isso não vai acontecer. Mas, se você analisar os projetos que você hoje toca, as obras que você hoje conduz, ou as propostas de mudança que você tem que administrar, o que não faltam são restrições, que são uma maneira eufêmica de falar interesse, desejos, políticas, oportunidades, ou até mesmo necessidade, ou limite, falta de recursos. E por fim, dá uma olhadinha ali no execução. Executar, corrigir e rever. Antes era executar e corrigir os erros. Agora é executar, corrigir os erros e rever se tudo aquilo que a gente pensou que valia, vale. Porque o mundo muda, as condições mudam, o mercado muda, a economia muda, o fornecedor de material, a condição de trabalho, a legislação muda. Então você tem que rever o 1, 2, 3, 4. O 1 talvez não seja tão difícil. O 1 é bem simples, é o que nós temos que fazer ou permanece ou aumenta. Mas rever as condições, e aí voltamos a dizer, o planejador tem um trabalho enorme para sequenciar e atender à construção, à lógica de produção e aos interesses. Então, quando a gente chega no mercado em 2021, a gente propõe isso, o método do planejamento líquido, ou fluido. Demorei muito para saber se era fluido ou líquido, né? Mas acho que líquido é melhor, porque o líquido, quando você joga, espalha até onde der. Quando não der, ele não vai. E se você quiser dar uma cercadinha, o líquido se ajusta naquele cercadinho. Então, definir as entregas, normal. Segunda etapa, definir as restrições e as regras. E depois aperta um botão. O terceiro ali é aperta um botão. De uma forma geral, né? Você define o que tem que fazer, define o que não pode fazer, as condições que não deixam fazer, e aí você aperta um botão. E o computador, um algoritmo, AI pode ser Artificial Intelligence ou pode ser também Algorithm Integrated. Ou seja, há um algoritmo integrado ao seu sistema de planejamento que vai rever os interesses. Eu tenho que fazer isso tudo, não vou fazer tudo junto. Embora pode, não vou, porque ele só quer 2 de cada vez. Então o computador só faz 2 de cada vez, mas eles querem aquele primeiro. Então farei 2 de cada vez com aquele primeiro, mas ele só tem 5 máquinas. Então farei 2 de cada vez com aquele primeiro se tiver máquina, mas só tem dinheiro uma vez por mês. Então farei 2 de cada vez, primeiro aquele se tiver máquina com o dinheiro em caixa. Só que eu não faço uma vez. O computador faz centenas, milhares de vezes e guarda a melhor opção. Joga fora as opções que não são tão boas assim. Então, dessa maneira, planejamento é definir o que tem que fazer contratualmente, dentro dos padrões do escopo, das regras de qualidade, e definir o que não pode fazer, o que não deixam fazer,
ou o que não é possível fazer. Chão, parede, telhado não é possível ser diferente. Isso aí não tem como mudar. Agora, tem um monte de outra coisa que poderiam ser antes e depois entre si e que não são porque existem interesses, regras, legislações ou outra coisa que não inviabilizam. Você poderia construir tudo o que você quisesse se tivesse todo o recurso do mundo no seu quintal. Mas veja, as legislações não deixam botar para funcionar. A falta de dinheiro não deixa comprar tudo. A falta de espaço no seu quintal não deixa montar tudo. Então, hoje nós temos um cenário diferente de 1960. Quiser estudar, analisar, entende por que essas regras foram criadas de planejamento, que persistem até hoje, que são muito convenientes, não tinha computador. E se é possível praticá-las hoje. E como eu disse, no planejamento líquido, você providencia tudo que é necessário, executa. Depois da execução, você mede o desempenho para ver se executou direito. Não executou direito, aperta o botão. E aí, um novo plano se vislumbra atendendo a tudo aquilo. 2 de cada vez, esse primeiro só tem 5 máquinas, não tem dinheiro todo dia. E depois que você faz isso, não pode correr o risco de o que valia antes não vale agora. Então, o planejamento doravante, além de acertar a execução com um desempenho desviado, precisa agora atender aos novos interesses. Os valores percebidos mudaram. Então, por conta disso, você precisa apresentar um plano. Imagina alguém que trabalha numa empresa de petróleo de grande porte, que depois de 3 meses de um planejamento elaborado, tem que alterar o futuro planejado, porque o dólar mudou, o barril mudou, porque os interesses mudaram, as prioridades mudaram, na mão. Um piano se toca com uma pessoa, eventualmente um piano se toca a 4 mãos, mas o computador e os softwares de planejamento, eles têm um limite. Não pode todo mundo trabalhar para acertar tudo ao mesmo tempo. As coisas são interligadas. Só para dar um exemplo, aqui eu coloquei, eu lembro que vocês vão ter um trabalho para fazer em casa, né? Eu coloquei aqui um trabalho. Você tem um site e tem outro site. Esse site é um prédio, esse site é outro prédio. Dentro desse prédio você tem coisas grupadas por área, por setores. E dentro desses setores e áreas, você tem uma série de atividades, de de pacotes de planejamento. Você tem uma série de contratos a administrar. Agora imagina, eu entendo 18 classificações, eu consigo entender 2 prédios, mas aqui eu estou vendo muitas atividades, contratos, pacotes de planejamento que eu preciso fazer. Algumas são obrigatoriamente antes das outras. As outras não. As outras estão à mercê de disponibilidade de recurso, de interesses de trabalho operacionais, de regras de logística, disponibilidade não de máquinas, mas de gente, de fundo de recursos financeiros. Então, será que num projeto de 4.000 atividades, 5.000 atividades, eu sou capaz de sequenciar rápido um conjunto de sequência que me permita ter uma visão do melhor, mais rápido, mais barato, menor custo, menor ociosidade? Será que eu consigo isso? Consigo. Tenho uma equipe boa e trabalhei e tive tempo. Mas no mês seguinte ou no mês posterior ao seguinte, vem ordens de esquece o prédio 1, vamos trabalhar o prédio 2.
Esqueça a fase 3 e 4, coloca para o fim. Colocar para o fim seria mole, só arrastar. Só que isso impactaria nas regras. Eu arrastei, mas eu criei confusão de máquina, não tem dinheiro, eu embarrerei junto com a licença ambiental. Então eu teria muito trabalho, eu teria que ter muito tempo para arrumar essa mudança. E quando eu acabo de mudar a mudança, alguém diz, não, vamos voltar para o que era antes, porque a gente desistiu desse cenário. O planejador, ele precisa de recursos. Oi? Tá. O planejador, ele precisa de recursos. Desligar isso aqui. Ele precisa de recursos para poder tomar decisões. Então, aqui nessa telinha, a gente consegue mostrar um plano no tempo de tudo que eu tenho que fazer. E olha, tudo que eu tenho que fazer pode ser feito assim. Não é impossível fazer assim. Eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. Façamos de conta que o site 1 é o prédio 1, o site 2 é o prédio 2. E as atividades são de recuperação. São recuperação do andar, do piso, da janela. São coisas distintas em lugares distintos, com materiais distintos. Então, nada impede que eu faça tudo ao mesmo tempo. E, pensando bem, é só eu mandar evacuar o prédio 1 e mandar evacuar o prédio 2, colocar 300 mil pessoas com todo o material do mundo. Eu acho que isso fica pronto em 2 semanas. Porque um não atrapalha o outro, porque estão em lugares distintos, com materiais distintos, e eu estou colocando todos os recursos à disposição. Se algum de vocês que está ouvindo hoje e que vai ouvir no futuro a gravação, tiver condições de trabalho desse jeito, não tem problema de planejamento. Eu só acho difícil que hoje tenhamos projetos, mudanças, planos. Isso vale também para desenvolvimento de software. Eu acho muito difícil que você tenha tudo na mão, tudo à disposição, que você tenha todo o espaço do mundo quando se fala em obra. Essas coisas aí precisam de espaço para acontecer, espaço de almoxarifado. Então, o conceito de planejamento líquido, para fechar esse primeiro bloco, é esse. Nós precisamos definir o trabalho que tem que ser feito, está aí. O tempo é apenas uma ilustração. E precisamos definir as regras que nos são impostas, os limites que nos são impostos, as ordens que nos são impostas. Não esquecendo, chão, parede, telhado, ninguém impõe, é natural. Aí você fala do hard logic. Então nós estamos falando aqui do quê? Ligações entre atividades rígidas. Hard logic. Nós estamos dizendo que o mercado tem se valido de dispositivos, plugins de soft logics, que são ligações sequenciais arbitrárias, que não tem nada de errado ser arbitrário. O problema é que eu não sei se nós conseguimos sozinho arbitrar sequenciamento de tantas coisas, respeitando a tantas limitações e tantas restrições. Ok? Antes de passar para esse pedaço que eu acho interessante, eu quero ver se tem alguém levantando a mão para falar sobre essa parte aí. Como é que eu faço isso? Aqui. Temos aqui... eu estou com o chat aberto. Alguém tem alguma colocação? Alguém levantou a mão? Deixa eu ver. Temos 16 criaturas. Deixa eu ver se alguém tem mão levantada. Não, não tem. Então, continue, prossigo? Ok, a Alessandra falou sim. Então, a Alessandra fala pelo grupo. Vou prosseguir, Alessandra. Vamos lá. Quando a gente fala, então, na proposta do planejamento líquido, a gente vai ver na frente, são 4 passos. Sendo que um deles é muito fácil, é apertar o botão.
Mas o primeiro eu disse, você precisa definir o trabalho que tem que ser feito. É meio óbvio, todas as técnicas de gestão apontam para isso, todos os processos jurídicos apontam para uma boa definição do que vai ser feito, um contrato. Então, eu vou repetir, vou chover no molhado, mas eu vou falar. Define primeiro, no planejamento, o que é para ser feito, o trabalho a ser feito, a sua decomposição, a sua estruturação e os atributos. Lembra que quando você monta uma EAP, o que você tem é um nome curto para definir um produto na forma de um substantivo? Tem os atributos. Então, pensa, a descrição ou o dicionário desse elemento a ser produzido. Precisa informar o tempo de produção. Alguma das técnicas de estimativa de produção vai aparecer. Por estimativa, por analogia, por parametrização. Você vai preencher e isso faz parte da ideia do seu trabalho para casa e para a gente discutir amanhã. Você pode fazer uma lista de todos os projetos ou coisas que você tem que fazer, colocar o nome como referência da EAP. EAP é classificada, então você pega todas as coisas e classifica dentro de uma estrutura, ou por produção, ou por lógica, ou por setores, ou por área, e coloca também a descrição do que é aquilo, o tempo que leva, em média, para produzir aquilo, coloca os recursos, escreve os recursos necessários. Você poderia até fazer na sua ferramenta preferida. É possível fazer isso. Você coloca na coluna descrição, a descrição. Na coluna duração de remanescente, a duração estimada, o tempo de produção. Você coloca em algum campo, ou nos próprios campos adequados, os recursos humanos. Vamos colocar assim, só os recursos humanos necessários. Nós não estamos falando de nivelamento automático de recursos do Asta, do Primavera, do MS Project. Estamos falando de recursos. O nivelamento, o planejamento líquido, ele usa algoritmos e é claro que o nivelamento de recursos é um algoritmo. Mas de que nível? Nível A, B, C. Qual é o nível desse algoritmo? Nível 1, 2, 3. Qual é o nível dessa inteligência? Nós vamos discutir isso no quarta-feira. Coloca os requisitos de qualidade, porque o que vai ser feito tem requisitos de qualidade. É só para lembrar que existe uma área de complemento da descrição que faz parte do escopo e que finalmente foi condensada num único lugar no PMBOK proposto novo, que é a 7ª edição, onde eram aparentemente áreas distintas que se comunicavam, agora parece que é uma coisa mais fechada. O volume a ser produzido é muito importante, o volume daquilo que você vai produzir. Percentual é uma coisa muito estranha. Ele é resultado de um volume que você sabe qual é, mas que é obrigado a dividir pelo não sei o que para encontrar o percentual. A menos que seja um percentual político. Mas se for um percentual para medição real, você bota o volume e bota a unidade de medição. Outra coisa importante é colocar o responsável. Isso é muito importante. O responsável por aquele produto. E pode colocar também de forma direta o custo estimado, de algum jeito, desse trabalho. Então imagina, você vai fazer hoje uma coisa que você sempre fez. Em teoria, quando você planeja pelo CPM, pelo Critical Chain, que é o CCPM, ou por qualquer outra proposta, você vai colocar o trabalho e os atributos. E uma planilhinha. Se você tem um software de gestão, você já pode começar a usar o software de gestão para fazer com que ele trabalhe para você e não você trabalhe para ele. Tem um negócio aqui? Ah, não, é só um aviso. Então vamos lá. A ideia é que você prepare isso ou copie o que você já tem para a gente debater amanhã. Dá uma olhadinha nessa figura aqui.
Essa figura aqui mostra um exemplo, um fragmento, onde eu, com a minha mão, decidi fazer um sequenciamento 4, 5, 6, em paralelo com 7, 8. Observa que eu estou fazendo a gemada. Eu estou colocando 3 ovos no copo para fazer a gemada. Mas, para de novo. Quem foi que disse que 4, 5, 6, junto de 7 e 8, é a melhor opção? Num exercício rápido, aqui olhando, eu poderia dizer que se eu colocasse 4, 7 e 8 junto de 5, 6, eu teria um tempo menor. Tipo, 5 mais 5 mais 5, 15. 6 mais 5, 11. Hoje eu estou tendo 16. Quer dizer, é fácil eu olhar isso e discutir com os colegas. Por que você não coloca 4, 7 e 8 junto com 5 e 6? São só 5 coisinhas. Imagine, eu liguei e forcei a sequência dentro da minha experiência na tentativa de atender aquela demanda. 2 linhas de produção de cada vez. E parece que tinha uma máquina. Se eu olhar, eu de repente descubro que tem máquina para todos. Mas será que se eu fizesse uma sequência diferente, eu atenderia 2 sequências simultâneas com máquina para todos? Sim. Assim, é fácil de ver isso. E não teria desrespeitado nenhuma das regras. Só que para 5 atividades é fácil. Eu quero que a gente faça isso para 3.000 atividades. Lembrando que 4, 5, 6, 7 e 8 não dependem entre si para existir. 4 é pintar a parede do 8º andar. 7 é pintar a parede do subsolo. Tem nada a ver, uma manda na outra. Eu apenas, com a minha mão, sequenciei para dar uma ordem de trabalho para execução. E aí eu repito, o exemplo é para mostrar que com 5 há debate entre planejadores. E até uma pesquisa e uma condição de entender com o seu cérebro, tentativa e erro no seu cérebro consegue ter ideias. E a sequência rígida que foi colocada representa eu insisti em colocar os ovos no copo para caber os ovos no copo. E o pior, a ampulheta aqui é para lembrar a mim mesmo que eu preciso falar que tudo isso que a gente planejou agora, daqui a uma semana pode ser solicitado que não seja mais assim. Eu teria que quebrar todas as ligações para repensar novas ligações, novamente, para atender a todos aqueles critérios que eu já falei. 2 por vez, com cuidado com as máquinas, dinheiro só no certo dia e assim vai. Eu comentei que o planejamento líquido, que é o nosso assunto nos próximos 3 dias também, ele tem 4 passos. Não é início, planejamento, execução e término. É 4 procedimentos básicos. Você está de frente a um emaranhado de possibilidades. Você quer sair com uma solução. Então, você precisa, no primeiro passo, e hoje nós estamos discutindo isso, nós vamos debater isso, é o trabalho necessário. Não vamos repetir porque isso faz parte dos treinamentos, faz parte do trabalho. O escopo contratual, o escopo do projeto, o trabalho necessário para ser realizado, incluindo critérios de qualidade, critérios de medição, tudo isso. Depois, e seria amanhã, nós vamos falar dos constraints, ou seja, das restrições. E nós vamos dar alguns nomes para isso. As restrições são as regras que o computador vai obedecer. O terceiro passo é o AI. O terceiro passo é apertar o botão. Então,
Depois de definir o trabalho, amanhã nós vamos falar sobre as restrições. O trabalho que nós estamos falando hoje não vem pronto, sequenciado, estruturado. Ele vem como AAP, como a estrutura, como a classificação, como um grupo de coisas que eu tenho que fazer, contendo todos os atributos naturais. Agora, só vamos poder apertar o botão para fazer tudo o que é necessário se nós tivermos a regra, os problemas, os empecilhos, as chamadas restrições, que a gente pode até incluir as premissas. Então, amanhã nós vamos falar que temos 6 restritores e 4 facilitadores. Hoje, a gente vai construir o nosso trabalho usando um pouco desses restritores na hora em que a gente constrói o trabalho. E um dos facilitadores. Lembra que eu falei que nós temos que botar os detalhes, a duração estimada, o custo estimado direto ou não, os recursos que a gente imagina. Agora nós precisamos colocar desejos, construtibilidade logística através de número. Os desejos dos envolvidos, não importa qual envolvido, provavelmente devem ser atendidos. Nós trabalhamos para atender um objetivo, e o objetivo tem interesses e tem percepção de valor. Então, o desejo de fazer isso primeiro vai nos nossos atributos em prioridade. A construtibilidade é o que vamos ter que fazer primeiro. Claro, eu tenho que fazer a construção civil para depois fazer a construção eletromecânica. Eu preciso fazer treinamento de todos para depois, digamos assim, começar os ensaios de protótipo ou aplicação de um sistema para operação. Eu preciso estudar toda a condição do trabalho para depois desenvolver uma ideia de protótipo. Construtibilidade da coisa. Então, priorizaremos os trabalhos nas nossas planilhas, né, nos nossos atributos. O desejo maior entra com prioridade maior. A construtibilidade do que vem primeiro, o que vem depois, entra com prioridade. É claro que a construtibilidade não vai mudar nunca, ela sempre terá uma parte inicial, outra parte seguindo os resultados da primeira. Mas os desejos podem mudar. E a logística de produção, que vem imposta por alguma condição, também pode mudar. Então, quando a gente prioriza, colocando essas prioridades como atributo do trabalho, é a definição do trabalho necessário, já trazendo um dos campos, um dos facilitadores do planejamento líquido preenchido. Eu converto os desejos, as vontades, as cláusulas contratuais em prioridade. Eu converto o que vem primeiro por natureza construtiva ou de desenvolvimento por prioridade. E eu converto a logística de trabalho que nós estamos acostumados a fazer, ou que a empresa tem costume de fazer, ou que espera-se que faça, em prioridade. Quando apertar o botão, o algoritmo, o computador vai ver o que tem que fazer e a prioridade. Então, digamos assim, ele vai primeiro fazer o que se quer. Vai primeiro fazer dentro de uma cadeia de produção, uma logística. E vai primeiro fazer o que tem que ser feito primeiro para depois fazer o que vem depois. Eu não sequenciei com setinhas, eu não criei ligações lógicas do tipo hard em lugar nenhum. E toda vez que eu apertar esse botão, vai sair o mesmo resultado, porque o trabalho é o mesmo, as condições são as mesmas e o computador faz a melhor escolha, que sempre vai dar o mesmo resultado. Se eu testar 480 vezes,
eu vou encontrar o melhor resultado. Se eu fizer de novo, eu vou encontrar aquele resultado. E mesmo que eu faça isso de forma probabilística, eu vou encontrar o melhor resultado descartando os demais. Então, o primeiro passo é definir o trabalho necessário e já usar um dos facilitadores que compensa as restrições. Repetindo, nós temos 6 problemas e 4 ajustadores de problemas. Isso para o computador, né? Isso dentro das práticas de software que nós temos no mercado. Até que inventem um melhor. Mas, dentro das ferramentas que a gente usa hoje, o Asta, o Primavera, o Project, o Spider, nós temos ferramenta que ajuda a calcular. A diferença é que nós estamos dizendo agora de maneira bem clara. O trabalho que é necessário, e aqui eu coloco de forma numérica alguns atributos que pareciam assim meio aleatórios. Não são aleatórios, são definidos. E esse desejo, a construtibilidade e a logística, eles devem ser registrados como parte da documentação do projeto. Passo 1, colocar o trabalho com os seus atributos. O CPM, ele funcionou muito bem e ninguém tem dúvida disso. E ele deu origem ao EVM, valor agregado que permitiu criar 2 indicadores para tomar conta de empreiteiro. Depois, com o passar do tempo, esses valores começaram a ser questionados porque o mercado começa a mudar, a forma de uso do CPM começa a mudar, e aí os indicadores ficaram um pouco deturpados, mas no final eles sempre dão certo, e deram certo. O CPM permite a avaliação do prazo agregado, uma coisa que foi desenvolvida depois do valor agregado para ajudar o CPM. Depois, o CPM viabiliza o uso de Monte Carlo, que é uma técnica estatística para você aplicar a probabilidade e dar um elemento discreto, virar um elemento probabilístico, uma coisa que você tem não só um valor que você imagina que vai acontecer, mas também o grau de segurança, a percepção de segurança, o risco que essa coisa tem de acontecer ou não. Então o CPM dá apoio a isso e também dá apoio ao DRAG, ao Devore Range Average Gauge, que é um sistema que o Stephen Devore desenvolveu, que foi um aditivo muito significante, um aditivo muito significativo para o CPM no que diz respeito à gestão. Poucas pessoas usam, mas ele é derivado dessa técnica CPM. O LSM faz a mesma coisa. Inclusive, ele permite o uso do DRAG. Ou seja, você consegue fazer um planejamento dinâmico o melhor possível e o DRAG, que dá um indicador de qual a melhor atividade crítica para se investir, para garantir o retorno do projeto, ele consegue também administrar isso. E as ampulhetas significam em constante mudança. Nada rígido, travado ou definitivo, que mereceria ser desconstruído para fazer um acerto. Não. O planejamento líquido, ele apresenta a mesma coisa o tempo todo de forma líquida, até que você mude as condições de contorno, até que você mude regras, limites, restrições, vontades, e aí ele revê isso tudo da mesma forma que o CPM faz. Lembrando que o CPM funciona, e funciona num cenário um pouco diferente do nosso atual. Nós temos problema de dinheiro, material, gente, legislação, restrição, datas. O EVM. Esse material aqui foi produzido com uma simulação que nós vamos ver durante a semana de, 60, 70 atividades que definem um planejamento, o melhor planejamento, e quando a gente mede as variáveis do valor agregado, elas
são calculadas da mesma maneira. Valor agregado, prazo agregado, da mesma maneira que o CPM. O que você vê aqui, em função de um planejamento sem ligações hard, ou ligações soft obrigatórias, né? Transformado em obrigatórias, você vê que no planejamento fluido vai se repetir tantas vezes quanto você mandar fazer. E se nada mudar, a coisa continua funcionando como a proposta do CPM. Bom, Monte Carlo, se você define dentro das políticas adequadas de gestão de risco quantitativo as atividades críticas que definem, porque sim, o planejamento líquido define caminho crítico também, não há dúvida. O planejamento é líquido, mas ele define o prazo mais longo do projeto. Se você aplicar a mesma ideia, e especificamente em atividades críticas, né, onde é mais relevante, e aplicar análise de risco, com 1000 simulações, você encontra uma distribuição probabilística. Com 100.000 simulações, ou seja, independente do planejamento ter sido montado com ligações rígidas, obedecendo à prática do CPM, onde nada muda, não faltam recursos, ou obedecendo à proposta do planejamento líquido, você continua tendo o mesmo resultado. A diferença é que esse cálculo de gestão de riscos, de análise quantitativa de risco, ele considera também essa fluidez. Se nas simulações as coisas não se ajustam nas regras, ele arruma um novo padrão de planejamento e encontra o melhor e dá análise de risco em função de vários cenários futuros. Ele não simula alguma coisa estática, ele simula a condição de risco de uma condição de sequenciamento fluido. O resultado de 1000 interações e de 100.000 interações no planejamento líquido pode ser observado igualzinho no CPM. Quanto menos simulações e quanto mais variáveis, menor a confiabilidade. O azul tem 100.000 simulações e diz que o valor é 66 dias, 80%. O de baixo tem 1000 simulações e diz que é 65 dias, com 56%. Então, as regras de gerenciamento de riscos quantitativos por Monte Carlo se aplicam também. Não é apenas apertar botão de simulação de histogramas e figuras bonitas. Existe uma técnica por trás e os mesmos problemas que encontramos de precisão e acurácia no CPM encontramos também no planejamento líquido. Prazo agregado e drag também se aplica, mas eu não vou apresentar figurinhas não, porque nós estamos a 9 minutos do primeiro dia e aí eu preciso terminar para perguntar se vocês querem falar alguma coisa ou têm dúvidas sobre o tema. Cadê vocês? Estão aqui. Alguém levanta a mão? Gustavo levantou a mão, então deixa eu ver. Cadê o Gustavo? Perdi o Gustavo. Não, o Gustavo não está com a mão levantada, não. Ah, o Gustavo levantou. Então, permitindo o Gustavo falar. Gustavo, você pode falar? Libera seu microfone aí. A dúvida é a seguinte, Fala mais com alto. relação... Hã? Pronto? Desculpa, não, eu que botei baixinho aqui. Pode falar, Gustavo. A minha dúvida é a seguinte, é quanto à relação ao drag. Porque o drag, quando você, no planejamento normal, CPM, quando você mexe nele, você está criando restrição. Não é isso? Quando você mexeu muda... hein? Fala, termina, desculpa, termina. Quando você mexe numa atividade, certo? No normal, puxando, vamos dizer assim, manualmente, você está criando uma restrição, um drag.
não é isso? O drag é outra coisa. O drag de você puxar, você de fato cria uma restrição na maioria dos softwares. Certo. Você puxa. Mas aí quando você está dragging com a sua mão é uma coisa. Quando você usa o drag do Stephen DeVoe é outra coisa. Mas continua com a sua história da restrição. Aí eu queria saber o seguinte, no caso aí das duas situações, no planejamento líquido, essa alteração no drag, ela não sofreria interferência, não? Não, De porque restrição? quando Criaria você restrição? quando você força que a atividade comece num dia diferente, quando você determina, o nome disso é restrição. A gente fala sobre isso amanhã. Você está restringindo, alguém mandou. Não era assim em 1950, mas agora é assim. Então imagina, você está colocando uma condição, além das condições que foram apresentadas como restritivas, você está colocando mais uma, que ela tem que começar ou vai começar a partir daquela data. O algoritmo dos computadores precisa entender o seguinte: eu tenho que achar o menor prazo, o menor custo, a menor ociosidade, o maior retorno financeiro, valor presente, levando em conta também essa restrição. E você pode ficar surpreso que às vezes uma restrição forçada melhora um resultado anterior. Por quê? Porque o computador testou milhares de opções e encontrou uma condição melhor que você nem imaginava que existia. Entendeu? Então ele considera também esse dragging que você arrastou, ele considera também, em qualquer computador, em qualquer software, ele considera também isso como uma restrição. Restrição são falta de gente, datas impostas, prioridades adversas, falta de recursos, calendários impostos. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Fechou? Ei. Mas alguém... Nós temos 5 minutos. Gustavo, baixa a mão. Ninguém está querendo perguntar nada, nem falar nada. Eu tenho 4 minutos. Então, enquanto ninguém levanta... o Luiz Arthur Fernandes levantou a mão. Liberado para falar. Oi, Marcos, tudo bem? Não, é só para ler aqui, porque o Sérgio tinha botado no chat, eu acho que não tinha olhado. Ele perguntou se tem alguma literatura recomendada para se aprofundar no planejamento líquido. Vamos lá. Meu Deus, eu tenho 4 minutos. A ideia de planejar por restrição de recursos é datada de 1998. Os softwares começam a trazer nivelamento de recursos lá por essa ideia de 93, 2000. Mas veja, nivelar por recurso com um cálculo rígido do CPM é criar uma série de anomalias. Os caminhos críticos ficam quebrados, interrompidos, não ficam vermelhos, folgas aparecem aonde não existiam. Então, a ideia de usar o recurso como o computador ajudar a gente a não cometer erros de superposição já existia. Então, por conta disso, em 2004, eu comecei a usar isso para resolver problemas, mas dava muito trabalho para resolver os problemas com as limitações dos algoritmos, mas deu para resolver muita coisa. É que nem um Lego, você modela. Em 2011, com acesso a outros algoritmos, foi possível fazer modelos mais ricos. Não só falta de gente, falta de material, falta de dinheiro, balancear estoque. Tudo isso são coisas que trouxemos da indústria até hoje. Ninguém tem estoque infinito. Então, a literatura só aparece no ano passado,
Porque foi no ano passado que eu resolvi reunir tudo que é informação, resultado, case, e tentar imaginar quatro etapas, sendo que uma das etapas era colocar as restrições. E aí como modelar e como pensar a restrição para que os algoritmos pudessem entrar. Algoritmos das ferramentas, né? Dos computadores. A gente não criou uma ferramenta, nem criou um algoritmo. A gente criou a ideia de chamar líquido, né? Para que você conseguisse fazer todo o trabalho de planejamento sem você ter que, com a sua mão, achar a melhor sequência. Deixa o computador achar a melhor sequência. Qual é a melhor sequência? E eu pergunto, né? A melhor sequência, na minha opinião, é aquela que é mais rápida, menos custosa, com menos custo indireto, que não deixe as coisas, máquinas ociosas, faz e vai embora. E que tem um retorno financeiro. Imagine se você puder fazer uma análise financeira do projeto, que esse retorno financeiro seja o melhor possível, considerando taxa de atratividade. O computador tem que fazer essas coisas. E aí o sequenciamento é que vai me dar a melhor opção. E aí eu mantenho esse planejamento, esse sequenciamento, vou trabalhando, mandando fazer, esperando que ninguém mude nada, porque daqui a pouco aparece, como aconteceu naquele contrato da gente com uma televisão, onde de 21 prédios, os mais importantes eram 1, 4, 5. 2 meses depois eram 7, 9 e 14. Depois eram 1, 4 e 12. Tudo mudava o tempo todo. Se a gente fosse tentar programar o melhor toda hora que mudava, não ia ser o melhor. E aí ia ter estafa, estresse e crise. Então, com esse modelo que a gente experimentou, funcionou. Você dizia o que era mais prioritário, onde a prioridade é um dos elementos, e ele revia tudo e o plano novo atendia a todas as novas desejos, restrições, regras, filosofias, logística, e não havia nenhum problema. Entendeu a ideia? A literatura que existe foi aquela que a gente começou em artigos, trabalhos apresentados, aí virou livro no ano passado. E depois a gente botou para inglês, deve aparecer em espanhol e russo. Então, já tem português e inglês. Vai aparecer em russo e espanhol daqui a uns 2 meses. Eu acho que você vai querer ver em português, né? Fechou. Essa foi uma pergunta de Sérgio, eu só fiz ler porque eu acho que você não tinha visto. Já respondeu aqui, obrigado, é que eu estou olhando o meu caderno, estou olhando os slides, estou olhando os participantes e eu não tenho um programa de computador para me ajudar. Eu não tenho programa de computador para me ajudar. 17:01. Se nós não temos mais nada para levantar a mão, então eu vou ter que encerrar. Senão o Wagner vai bater em mim. Amanhã a gente se encontra na mesma hora com o passo 2. Quem quiser, faz uma lista de trabalhos da maneira como eu comentei aí. E aí, durante o dia, eu dou uma olhada, a gente pode até comentar voado no dia de amanhã o trabalho que foi apresentado, para depois a gente aplicar os restritores. Valeu? Então, tchau para todo mundo.